Olá, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui um trecho da mensagem que preguei no dia de hoje, compartilhei com os irmãos, quero compartilhar com você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Espírito de Deus possa te abençoar de maneira rica, soberana e poderosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero falar aqui um pouco a respeito dos dois tipos de oliveira, né? Você vai perceber aqui na palavra de Deus que a Bíblia fala da oliveira braba, né? E da oliveira mansa. Você deve se perguntar, pastor, que tipo de oliveira é essa? Esse tipo de oliveira que a Bíblia se refere, ela está se referindo à minha e à sua vida. Por isso seria importante que você ouvisse. E ao ouvir, que você se perguntasse que tipo de oliveira você está sendo. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 11, diz assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Percebe que a palavra de Deus, ela iniciou-se nos fazendo uma pergunta. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse, ou seja, está falando da geração do passado. A geração do passado, de fato, tropeçou. Mas o fato da geração passada haver tropeçado não significa que nós, que somos a mais nova geração, devemos cair. Não, pelo contrário, devemos tirar como exemplo a geração passada para que a gente agora possamos permanecermos de pé e não agir da forma como a geração passada agiram. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ou seja, pela transgressão dele, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Observe que o fato da geração do passado haver caído ou transgredido as leis de Deus, o fato deles haver caído ou transgredido, como você ouviu, veio a salvação para a geração do gentio, a qual somos nós, que nós éramos gentio. E uma vez que nos tornamos salvos em Cristo, a Bíblia diz que nos tornamos ciúmes de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas Deus, ele tem ciúme de você. Independente de quem você seja, do que você foi, do que você está sendo, ou do que você vai ser, do que você era, do que você é e do que você ainda será, Deus tem ciúme de você mesmo assim. Porque o lugar que era para a geração do passado ocupá-la, Deus está te dando chance ou oportunidade para que você ocupe esse lugar, o qual era para a geração do passado ter ocupado. O que era para a geração passada haver recebido da parte de Deus, Deus está te dando oportunidade ou propondo você receber o que era para a geração do passado ter recebido, te propondo perdão, te propondo arrependimento, te propondo salvação e declarando que ele tem um ciúme, um amor muito grande por você. Eu não sei você que vai ver essa mensagem, se você é um evangélico, se você é um católico, se você é um espírita, você que vai ver essa mensagem, eu não sei se você é alguém que um dia se afastou da presença de Deus, se você está congregando, se você não está, independente da tua religião, mas eu quero te dizer, Deus tem ciúme de você, e Ele está propondo que você o aceite a receber dEle o que a geração do passado recusou. Ele está te propondo a salvação, declarando que ele tem ciúme de você. Ele está te propondo salvação essa, a qual foi rejeitada pela geração do passado. Para que você entenda melhor, no versículo 12, assim diz a palavra de Deus. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, veja que eles foram abatidos, geração do passado, o seu abatimento em riqueza para o gentio, quanto mais a sua plenitude. Plenitude essa está se falando do selo do Espírito Santo, ou da marca do Espírito Santo, o qual a mesma geração do passado rejeitou ter em si essa marca. Deus está te propondo que você o aceite essa marca na sua vida, ou selo do Espírito Santo, porque é esse selo que vai te identificar como filho na volta do Senhor e Salvador Jesus a buscar a sua igreja. Ou seja, ele não apenas tem ciúme de você,
Como ele está declarando que se você aceitar, ele vai derramar sobre a sua vida a plenitude do Espírito Santo. Talvez você que vai ver essa mensagem, você até já teve a plenitude do Espírito de Deus um dia. Mas com o passar do tempo, as coisas da vida, lugares que talvez você frequentou, estou dizendo talvez, não estou dizendo que você foi ou que você fez com que você perdesse a presença, fez com que você se contaminasse com algo, e Deus está dizendo: eu não vim aqui te julgar, eu não vim te condenar, eu vim aqui te dizer que Ele vai derramar novamente a plenitude do Espírito dele sobre a tua vida. Essa plenitude chamada marca, o selo do Espírito Santo, vai te identificar como filho de Deus. Porque Deus tem ciúmes de você. Ele está te propondo salvação por ter ciúme de você e porque sobre você Ele quer derramar a plenitude do Espírito Santo do Todo-Poderoso. Eu vou continuar no versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Ou seja, Deus está propondo que você aceite a reconciliação, que você aceite salvação, porque Ele tem ciúme de você. Ele quer derramar sobre você a plenitude do Espírito Santo para que na volta de Cristo você possa se ressuscitar dentre os mortos e subir com Cristo para reinar em glória. Basta que você aceite se reconciliar com Ele nesta chance e nessa oportunidade que Ele está te dando. Como eu falei anteriormente, talvez você pode ter se afastado da sua igreja, o lugar que você congrega, o lugar que você frequenta. Talvez você que vai ver essa mensagem, alguém que está esfriando na fé, e Deus está dizendo para você: eu estou te dando chance novamente nessa noite, eu estou te dando oportunidade para você voltar, eu estou te dando oportunidade para você sentir-se amado pelo Espírito Santo de Deus, para você sentir-se cuidado pelo Espírito Santo de Deus, para você sentir-se o quanto Ele tem ciúme de você e o quanto Ele quer derramar da plenitude do Espírito Santo sobre o teu coração, no nome de Jesus. Aceite reconciliar-te com Deus, e a plenitude que talvez um dia você perdeu, como a geração do passado fez, Deus Ele vai te restituir novamente, e através dessa plenitude Ele vai te encher até que você transborde. Através dessa plenitude a tua vida vai se tornar uma fonte do Espírito de Deus. Através dessa plenitude a tua vida vai se tornar um verdadeiro manancial. Através da plenitude que sobre a sua vida será derramado para a glória de Deus. A seguir ele disse no versículo 16: e se forem santa as primícias da massa, ou seja, está falando da massa humana, da nação humana. Se a nação humana tiver Cristo como a sua primícia, né, no 16, igualmente o será a sua totalidade. Ou seja, se a nação humana tiver Cristo como a sua primícia, Cristo também terá a nação humana como primícia dele. E aí ele diz assim: se for santa a raiz, também os amo o serão. Ou seja, se a humanidade tiver Cristo como sua prioridade, Cristo terá essa mesma humanidade como prioridade para ele. E uma vez que Cristo se torna prioridade na vida da maioria ou da humanidade, essas pessoas passam a estar santificadas nele, por ter Cristo como sua prioridade e por elas também serem prioridade para elas. E elas, tendo Cristo como sua prioridade, obviamente é necessário estar santificado em Cristo. E alguém que está santificado em Cristo, os seus frutos também serão de santidade. Em outras palavras, os frutos de alguém só podem ser de santidade se esse alguém tiver santificado em Cristo. Se esse alguém não tiver Cristo como a sua prioridade, os frutos não serão de santificação. Os frutos, infelizmente, serão frutos contaminados. Os frutos serão frutos do mundo, o podre, pelo fato de não estar santificado em Cristo. Só apresenta o fruto santificado quem em Cristo está santificado também. Quem não está santificado em Cristo, os frutos também não podem ser santificados. O versículo 17 diz assim: se porém algum dos ramos forem quebrados, observe, se porém algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Ou seja, não é o homem que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta o homem. Como acabamos de ouvir, se o ramo for quebrado, pelo fato de ser uma oliveira braba, mesmo o ramo sendo quebrado, vai ser Deus cuidando daquele ramo, tornando a oliveira braba numa boa oliveira. O que é oliveira? A oliveira, ela se trata de uma planta, a qual essa planta chamada oliveira, ela dá uma fruta chamada azeitona, e dessa fruta chamada azeitona se extrai o mais puro ou mais precioso azeite. Tem pessoas que são boa oliveira, a qual dela está se extraindo o azeite puro, o azeite refinado, o azeite precioso. As pessoas que são boa oliveira, Deus vai derramar azeite até que transborda a sua vida. As pessoas que são boa oliveira e não oliveira braba, as pessoas que são boa oliveira, Deus vai extrair dessas pessoas o azeite mais puro, o azeite mais precioso. Quanto mais puro for o azeite que há em um alguém, mais azeite Deus irá derramá-lo sobre esta oliveira. Ou seja, procure se santificá-lo cada vez mais. Quanto mais você se santificar, mais azeite sobre a sua vida será derramado. Quer receber azeite de Deus? Seja boa oliveira. Ao contrário da oliveira braba, Deus começa a prensar. E quando Deus começa a prensar, não é porque Deus quer o mal para aquele alguém. Ele começa a prensar para extraí-lo daquela oliveira braba, o pecado que está nela. Deus começa a prensá-lo para cuidar, para tirar daquela oliveira braba as coisas do mundo, para tirar daquela oliveira braba o pecado, para tirar daquela oliveira braba o engano, para tirar daquela oliveira braba, muitas das vezes, o vício do álcool, o vício da droga e de tantas outras coisas. E quando essa oliveira braba recusa-se mudar, enquanto Deus está prensando, aí a Bíblia diz aqui no 17, se porém algum dos ramos forem quebrado, quando alguém rejeita mudar no processo de prensagem, aí Deus quebra, ele quebra para que ele possa fazer tudo novo na vida daquela oliveira que era braba, para que torne boa oliveira, para que ela volte para que volte a extrair-se daquela oliveira o mais puro azeite, ele prensa ou quebra. Mas enquanto ela não se tornar uma oliveira pura, ele vai estar cuidando daquela oliveira até que ela volte a se extrair de si mesmo o azeite mais precioso. Talvez você está passando por um processo e você está se perguntando por que eu estou passando por isso. Eu vim te falar, há 2 processos de Deus na nossa vida para que se extraia de nós o mais puro azeite. O azeite mais refinado, o azeite mais precioso. O primeiro processo é o processo de prensagem, onde ele nos prensa. E conforme ele vai prensando, ele vai tirando da nossa vida o pecado. Ele vai tirando o ódio. Ele vai tirando a ignorância, a mentira. Ele vai tirando as coisas às quais estão vinculadas ao mundo. E após Deus prensar alguém, algumas vezes, se alguém recusar se mudar, aí Deus para de prensar e começa a quebrar. Só que o processo, quando Deus quebra, se tem alguém que sabe quebrar vaso ruim, esse alguém é Deus. Por isso eu vim te dar o conselho de pastor, de amigo e de irmão. Se você está sendo prensado, mude enquanto você está sendo prensado. Enquanto você estiver sendo prensado, Deus vai ter misericórdia de você. Mas se Deus tiver que quebrar, Deus não vai ter misericórdia. Ele vai quebrar que não vai deixar nem os cacos. Ele vai deixar só o pó. Mas pode apostar. Depois que ele refazer a vida dessa oliveira, vai se extrair dela o mais puro e precioso azeite novamente, como se extraía da boa oliveira lá atrás também. A boa oliveira, ele vai dar chuva para que continue extraindo dela o azeite mais puro. Mas a oliveira braba, ele prensa. Se o prensar não resolver, ele quebra. Até que aquela oliveira braba se torne oliveira boa, como as outras também eram. Que tipo de oliveira você está sendo? Eu vou continuar aqui, no versículo 19, diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Alguns ramos, quando é quebrado, quando a Bíblia fala enxertado, a Bíblia está falando de colocar adubo. Quando você pega uma planta e coloca adubo, aquele adubo vai gerar força naquela planta, na raiz dela, para que ela cresça com mais força, com mais vigor. Então, quando Deus quebra algumas coisas da nossa vida, é porque há algumas coisas em nós que Deus não se agrada. Então Ele quebra para fazer algo novo. E aí, através da presença, ela nos fortalece, a gente volta a se recompor, a gente se levanta e cresce em espírito novamente, com toda a força e vigor do Espírito Santo na nossa vida. Talvez você está passando por um processo semelhante e você está se questionando. Deus está te prensando.
Se fosse você, não questionava, agradecia. Esteja Deus te prensando, esteja Deus te quebrando, é tudo para o teu bem. Esteja Deus te prensando, esteja Deus te quebrando, é para fazer algo novo na sua vida. Esteja Deus te prensando, esteja Deus te quebrando, é para você viver algo novo com Deus. É porque Ele quer extrair-se dessa oliveira o mais puro e precioso azeite novamente, no nome de Jesus. Se você já é boa oliveira, glória a Deus por isso. Significa que Ele vai derramar mais azeite ainda sobre você, o azeite vai jorrar na sua vida. Se você é boa oliveira, pode apostar, o azeite vai jorrar, vai transbordar. Se você for uma oliveira braba, ele vai prensar. Se prensar não resolver, ele vai quebrar. Mas ele vai extrair alguma coisa de bom da sua vida de um jeito ou de outro. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Deus, ele não poupa. O 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permanecerem, de outra sorte também tu serás cortado. Veja, para com aqueles que caíram, está falando da geração do passado, Deus foi severo para com ele. Mas para com aqueles os quais Deus não precisou quebrar, está só prensando, Deus terá bondade para com estas pessoas. Ou seja, enquanto Deus está só prensando, Ele vai usar de bondade para com essas pessoas. Mas quando Ele quebra alguém, Ele também se torna severo com esse alguém. Então, se Deus está só te prensando, essa prensagem na tua vida, esses problemas que você está passando, representa a bondade de Deus para com você. Mas se você tiver de ser quebrado, aí você vai experimentá-lo da severidade de Deus na sua vida. Eu vou te dar mais um outro conselho. Se eu fosse você, aceitava apenas o prensar da parte de Deus, porque o prensar se trata da bondade, mas o quebrar se trata da severidade. Não queira sentir a severidade de Deus na sua pele. Não queira passar pela severidade de Deus, porque é um processo doloroso. E se você escolher passar pelo processo da severidade, você vai sentir que Deus não tem dó, Deus não tem pena de quebrar vaso velho para fazer vaso novo. Ele quebra, nem um caco que ele deixa, ele torna só o pó, para que ele possa fazer algo novo na vida daquele alguém. No versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com aqueles que caíram. Está falando da geração do passado, Deus foi severo para com eles. Mas tiveram que ser quebrados, melhor dizendo, por isso que caíram. Mas para com aqueles que Deus está só prensando, Deus será bondoso para com o mesmo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira braba. Veja, pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira braba. E contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém, queridos? Que você possa refletir nessa mensagem e entender como foi o início. Deus está te propondo perdão, propondo arrependimento. Deus está te propondo salvação, propondo que você aceite o que a geração do passado recusou, que você aceite viver o que a geração do passado não viveu. Deus está propondo que você aceite ser salvo, a salvação que era para a geração do passado. Deus está propondo essa salvação a você, porque Ele tem ciúme de você, para que sobre você Ele derrame a plenitude do Espírito, para que você se reconcilie com Ele, para que uma vez que você se reconcilie com Ele, deixe de ser oliveira braba e volte a ser boa oliveira, para que da sua vida volte a se extrair o mais puro e precioso azeite novamente no nome de Jesus. Por outro lado, se você diz, pastor, eu já sou uma boa oliveira, então te prepara, porque se você é uma boa oliveira, Deus vai derramar azeite na sua vida, Ele vai acrescentar o azeite, e Ele vai derramar até que o azeite transborde, Ele vai extrair da sua vida um azeite puro, refinado, precioso, e através desse azeite, grandes vitórias Ele vai te trazer no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses que me ouvem, que me acompanham do outro lado. Senhor, há pessoas que me acompanham e talvez eles estão passando por algum problema, não entendem o porquê. Mas eu peço que o Senhor a visite, meu Pai. E que mesmo que esta pessoa esteja sendo prensada, que ela tenha que passar por um processo de quebrantação. Meu Pai, que o Senhor não permita ela passar pelo processo da sua severidade. Mas que esta pessoa, se tiver que passar,
seja pelo processo da tua bondade, ao qual vai doer menos. Cuida desta pessoa. Talvez esta pessoa se recusa a mudar enquanto o Senhor está prensando. Meu Pai, visita, meu Deus, o oculto do coração da alma, para que esta pessoa possa mudar, para que ela não precise ser quebrada, Senhor. Trata no secreto com este homem, com esta mulher. Visita agora esta pessoa e propõe arrependimento a ela. Propõe o teu perdão, salvação, reconciliação. Derrama sobre ela a plenitude do teu Espírito. Acrescenta do teu azeite sobre esta pessoa. Derrama sobre ela o azeite do teu Espírito. Que o azeite da tua presença, meu Pai, seja derramado sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta pessoa que me ouve. E que ela, meu Pai, nesse processo de prensagem, ela se arrependa. Que ela volte-se para o Senhor, que ela aceite o que a geração do passado recusou. Que ela aceite a salvação que o Senhor está propondo, a qual a geração do passado recusou ser salvo, até que perder a salvação. Que esta pessoa não desperdice a chance, a oportunidade de salvação que ela está tendo. Mas que o Senhor entre na vida desta pessoa, entra na casa desta pessoa, nos caminhos, nos sonhos, nos projetos. E que cada desígnio, que cada projeto do coração desta pessoa, que venha se realizá-lo no nome do Senhor Jesus. E que essa oliveira, a qual era uma oliveira brava, que volte a ser boa oliveira a partir de hoje. E que teu azeite volte a ser derramado, tanto sobre uma, como também sobre a outra. Isso eu oro e te peço. E assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Fique na paz. Forte abraço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.